Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma história extremamente cabeluda que está acontecendo nesse momento. E por que é que eu vou trazer essa história? Eu refleti bastante e eu acredito que se vocês conhecerem a moça da história que eu vou contar, eu acredito que se vocês derem conselhos, falarem para ela, né, procurar uma ajuda profissional, psicológica, para se tratar, talvez ajude bastante, tá? Quem entrou em contato comigo, expondo essa história que eu vou trazer aqui à tona para vocês hoje, foi uma brasileira que vive aqui na Argélia, tá? Essa brasileira, ela foi abordada no Instagram por uma brasileira, né, que vive aí no Brasil, na região sudeste, né, mais precisamente numa região litorânea do nosso Brasil. Eu não vou entrar muito em detalhes para não expor, né, demais a pessoa, mas no primeiro momento ela disse que não tinha ninguém aqui, aí no Brasil, que a família dela era da Argélia. E aí a moça queria ajuda de todo jeito. A brasileira que vive aqui na Argélia perguntou a ela quem era a família, tal, que cidade vivia. Ela desconversou, disse não saber. O que eu estou dizendo é o ponto de vista da brasileira que vive na Argélia que me expôs, tá? Eu não estou trazendo aqui o ponto de vista da brasileira que vive aí no Brasil. E aí, gente, no decorrer da conversa, a brasileira que vive na Argélia, ela percebeu que essa moça não tinha parentes aqui na Argélia, né? Aí mais adiante, nessa mesma conversa, a moça disse que tinha um esposo na Argélia. E aí, mediante a conversa que eles tiveram, a brasileira que vive aqui na Argélia percebeu que não havia esposo nenhum, que se tratava de um rapaz com quem ela tinha um relacionamento virtual. A conversa foi longa e, inclusive, o rapaz, né, com quem essa brasileira se relaciona, tomou a liberdade de procurar o esposo dessa brasileira que vive na Argélia no Facebook, adicionar o homem, começar a conversar e vamos por assim, encher o saco, né? Vamos por assim. Para você ver tamanho descontrole, né? Porque você tomar a liberdade de procurar o esposo de uma mulher que você não conhece, um esposo que você nunca viu, falar pro seu boy procurar esse esposo, para você ver o tamanho da liberdade que se dão, né? O que a brasileira que vive aqui na Argélia me relatou, que pelo que ela percebeu, essa brasileira é completamente manipulada pelo rapaz que vive aqui na Argélia. Ele fala coisas para ela absurdas e ela acredita em tudo, tá? Então, por exemplo, tá? Ele diz que para ela vir aqui para a Argélia, ela precisa apenas da passagem, disse que não precisa de visto, não precisa de passaporte, que quando chegar aqui no aeroporto tudo se resolve, inclusive os documentos e tudo para que ela fique na Argélia. Diz que aqui na Argélia todo mundo tem casa própria, tá? Que ele tem uma boa vida, que vai prover tudo a ela. Inclusive, a brasileira que vive na Argélia questionou, perguntando se as coisas estavam tão favoráveis, por que é que ela estava solicitando ajuda para a viagem e ela própria ele próprio não pagou, né? Ela, no momento ele não pode, tal e tal. Gente, o pior da história que eu vejo é que ela ainda tem uma criança, não sei se é um menino ou uma menina, tá? E ele disse que vai cuidar como se fosse filho e tal. É importante dizer, gente, é bem importante dizer duas coisas. Uma coisa sobre o rapaz e uma coisa, no caso, sobre o que ela acha que vai ser fácil, tá? Eu vou começar com a questão do rapaz. Isso serve para vocês também. Quando você está se relacionando, é óbvio que a grande chance de você acreditar em tudo que ele disser e desacreditar em pessoas como eu, por exemplo, que estou aqui fazendo vídeo, né? Muitas vezes dando a cara para bater
a chance de você acreditar nele é muito maior. E a chance de você cair por água abaixo é maior ainda, tá? Porque é óbvio que se a situação dos relacionamentos virtuais fosse outra, necessariamente não existiria o meu canal, né? Porque eu ia falar sobre o quê? Então, se eu faço vídeo, já é porque existe um grande percentual de rapazes que não falam exatamente a verdade, tá? É importante dizer também, ainda sobre os rapazes, que muitos dos rapazes com que vocês se relacionam, muitos, a maioria, são pessoas completamente leigas em qualquer assunto que envolva viagem internacional e visto, sabe? São pessoas que muitas vezes não saíram nem da cidade onde mora para visitar uma outra cidade do país. Então são pessoas que têm uma mentalidade completamente local, uma mentalidade completamente retrógrada, né? Desculpa a palavra que saiu um pouco errada, e pessoas que não sabem exatamente o que estão falando. São pessoas que nunca foram à embaixada, ou, por exemplo, ao consulado do Brasil solicitar um visto. Então, é necessário você pesquisar, tá? Sobre essas coisas que a moça está querendo fazer, eu digo para vocês que ela pretende e ela está pondo à venda tudo que ela tem para poder juntar dinheiro e vir para o Brasil. Sair do Brasil, né? Vir para a Argélia. Quando a brasileira questionou e falou algumas coisas para ela, tomar cuidado com golpes e tal, ela ficou furiosa e saiu da conversa, agradeceu, saiu da conversa. Eu vou dizer para vocês que estão numa situação querendo vender tudo que você tem, principalmente se você for funcionária pública, se tiver estabilidade, concurso, para tomar muito cuidado, né? No caso dela, vendendo tudo para comprar uma passagem, é uma pessoa que vai se prejudicar grandemente por vários fatores, tá? Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, primeiro fator que ela vai encontrar é que ela precisa de um passaporte, né? Isso é o básico. Segundo o que me foi passado pela brasileira, ela não tem nem consciência de que ela precisa de um passaporte e ela acha que não precisa de visto, que quando descer da Argélia ela vai ter visto. Quando ela descer do aeroporto, se ela conseguir embarcar, ela vai ser convidada a se retirar no mesmo minuto, ela vai ser deportada, porque você precisa de visto, tá? Outra coisa, com certeza ela não é casada no papel com ele, então ela precisa de um visto de turismo, e o visto de turismo atualmente com a pandemia, se não me engano, é o único que não está sendo concedido a ninguém, principalmente do Brasil, pelo número de casos que a gente tem aí. Então, é importante dizer que nem está dando visto. Agora, desse que ela precisa, né, no caso. É importante dizer também, gente, que para se casar aqui na Argélia, ela vem direto, ela vai precisar de mais uma viagem, né? Num visto de turismo, ela vai conseguir permanecer aqui por no máximo 30 dias, é o visto de turismo que é concedido. E se ela obtém um visto de 30 dias, ela não vai se casar na Argélia, porque é preciso mais do que 30 dias. É preciso 2 viagens, uma para vir marcar um casamento e outra para se casar. Por isso que antigamente se casava tanto na Tunísia, como foi o caso do meu casamento, e atualmente não se casa, né, pelas dificuldades que tem, né? Teria que residir um dos dois na Tunísia, coisa que antigamente não precisava, pela facilidade que se tinha de casar no exterior. Porque no país é preciso aguardar. Agora eu te pergunto, ela vem com a passagem só, sem dinheiro para nada, e aí termina o visto dela, vai ficar clandestina no país, ilegal no país, né? Porque ela não vai conseguir permanecer no país sem estar casada. E para ela casar, ela vai ter que esperar, tá? E se ela permanecer ilegal e for pega, depois vai ter que pagar uma multa e responder processo. Compensa isso? Não compensa, eu acredito que não compensa, tá? Sem contar, gente, que para ela se casar não adianta ela vir com o RG e o CPF, não, tá? Tem uma relação de documentos que sai caro, né? Na época que eu tirei meus documentos, quando eu me casei na Tunísia, tudo custou mais ou menos uns R$ 1.200, fora que tem que traduzir tudo por francês ou árabe. E tem que ser um tradutor juramentado, ou seja, um tradutor reconhecido pelo governo brasileiro,
Não pode ser qualquer pessoa, um amigo seu, uma amiga sua que faz tradução, que dá aula de idiomas, né, de francês, que vai traduzir para você, porque não vale. Tem que ser um tradutor juramentado. Se não for, não adianta. Então, tudo isso deixa os documentos muito caros. E você, com uma viagem cara dessa, seja ela ou seja outra pessoa, tem que se planejar direito para não fazer uma coisa dessa alienada. Agora eu te pergunto, será que esse rapaz manipula ela? Com certeza. Manipula e ela se deixa manipular, né? E sem contar com a criança que provavelmente ela tem aí, que me foi passado, uma coisa assim, talvez um menino, uma menina, me desculpem se eu estiver errado, ou se ela ver esse áudio se eu não tenho criança, esse vídeo, a criança ela nem pode permanecer aqui depois que ela se casar assim do nada, né? Porque vamos supor que ela venha, marque o casamento, vá embora e volte para se casar. Aí ela pode ficar, né? Talvez, depende da província, né? Porque às vezes ela tem que sair do país de novo para pegar um visto de visita familiar para poder ficar, né? Depende da província. E o filho dela não vai se casar aqui, a filha, né? Então vai ter que se retirar quando vencer o visto de turismo. E aí, quando ela tiver a residência dela aqui, que vai ser possível pleitear que ela traga o filho, mas isso é um lance demorado, muito, que talvez pode dar certo, tá? Então, se você conhecer essa moça, converse com ela, porque ela vai estar fazendo a maior burrada da vida dela. Não em vir, porque ela não vai chegar a vir desse jeito, tá? Ela não vai nem chegar a vir. Ela simplesmente vai vender tudo e a situação financeira dela que tá ruim vai ficar muito pior. Gente, eu vejo muito que os rapazes falam e tudo que eles falam, a maioria das mulheres dizem amém para tudo, como se o que eles falassem fosse uma verdade absoluta. E na verdade, na maioria das vezes, esses rapazes, eles não sabem nada sobre assunto nenhum. Inclusive, algumas vezes eles debatem coisas de política ou por que o país não está dando visto. No meio da pandemia, eles cismam em dizer que coisas absurdas que às vezes vocês me deixam no comentário sem nem pensar, poxa, será que o que ele não está falando para mim não é meio absurdo? Ah, é absurdo, mas ele deve saber o que está falando. O que faz você crer que ele deve saber o que está falando? Pode ser que você também ache que eu não sei nada do que eu estou falando. E deve desconfiar mesmo, né? Confiança, eu mesma falo que confiança a gente só tem que ter em Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, se você não acredita, procure os órgãos competentes, tá? Procure as autoridades. Procure se informar com o consulado do Brasil na Argélia, se for o caso, ou antes a embaixada da Argélia no Brasil. Ligue e pergunta: olha, eu gostaria de saber se para eu entrar na Argélia eu preciso de visto, sabe? Olha, eu gostaria de saber se para entrar na Argélia eu preciso de passaporte. Olha, eu gostaria de saber se é fácil eu me casar na Argélia. Sei lá, faça perguntas que de repente vocês confiem na resposta, tá? Porque desse jeito, gente, vocês colocam em risco a segurança financeira de vocês e não só física. Porque quando você chegar num país que não é seu, que você não domina o idioma, para encontrar uma pessoa que você não sabe quem é, você vai estar lá, cara, se sujeitando a tudo, sabe, no relento. Não pense que o governo do Brasil tem obrigação de pagar sua passagem para você voltar, porque não tem. Nem que você morra, não tem obrigação de pagar seu translado do seu corpo. Então, presta atenção para você não se prejudicar. Não vai fazer uma viagem dessa confiando aí no seu Habib ou na sua Habiba, né? Porque tem homem que também é lunático. Não pense que é sua mulher que embarca numas dessa acreditando piamente, não. Os homens também fazem isso, tá? Presta atenção, gente. Se vocês conhecerem essa moça, põe ela para assistir esse vídeo. Se você conhecer uma moça em situação parecida, põe ela para assistir esse vídeo. Se essa moça for você, reflita sobre esse vídeo. Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemena, salam aleikum. Bye bye, viu, pessoal?